vídeo passado, a gente falou sobre a história da vida na Terra desde a época em que a vida subiu finalmente à terra firme. A gente falou sobre o papel dos líquens, dos musgos, dos primeiros artrópodes e insetinhos que habitaram a terra firme e logo em seguida a vinda dos anfíbios e dos répteis. E falando em répteis, nós falamos dos dinossauros. Os dinossauros, eles dominaram o planeta por muitos séculos, por muitos milhares de anos, também não, por muitos milhões de anos, na verdade muitas dezenas de milhões de anos. Eles ficaram muito tempo no planeta. E eles eram grandes, e eram fortes, e eram poderosos, e a gente se pergunta, como é que eles desapareceram? O que será que aconteceu? Por que hoje a gente não tem mais dinossauros? Imagina se tivesse assim um tiranossauro aqui passeando na minha janela. Não, tiranossauro não. Mas enfim, por que será que não existem mais os dinossauros? Essa é uma pergunta importante. Bom, e os cientistas dão 3 hipóteses. Eles trabalham com 3 hipóteses sobre o desaparecimento dos dinossauros. A primeira hipótese nós falamos no vídeo passado, que é a hipótese do surgimento dos mamíferos. Mamífero quer dizer que mama na mamãe quando é bebê, né? E é cuidado pela mamãe. E os mamíferos, eles eram pequenininhos, mas eles eram ágeis e eles competiam com os dinossauros pela comida. E eles também deviam adorar comer os ovinhos. Bom, mas o fato de competir pela comida e comer os ovinhos talvez não seja uma explicação suficiente para você? Bom, tem uma segunda hipótese. E no seu mural, essa segunda hipótese está aqui, ó. Esse aqui é um meteoro. Exatamente no final da era dos dinossauros, a gente descobriu que caiu um enorme meteoro no planeta. Enorme, muito grande. E existe a cratera desse meteoro lá no México, na península de Yucatán, no México. E é uma cratera enorme, enorme. E os estudos geológicos, eles dizem que esse meteoro coincidiu com o desaparecimento dos dinossauros. Então pode não ser exatamente uma coincidência. Um meteoro muito grande, se cair sobre o planeta Terra, ele tem o poder não só de provocar uma onda de choque, que instantaneamente vai matar muitos animais, e especialmente os maiores deles, né? Mas além disso, pode levantar uma poeira que bloqueia o Sol, que fica na atmosfera bloqueando a luz do Sol de chegar na Terra. E isso pode acabar com as plantas e instaurar uma fome generalizada, porque afinal de contas nós somos heterótrofos, nós nos alimentamos de plantas e os dinossauros também eram assim. Então, pode ter sido isso, pode ter sido esse meteoro que caiu. É uma hipótese plausível para o fim dos dinossauros. Só que tem uma terceira hipótese, que também está aqui no seu mural, dá uma olhada. É esse bicho aqui, ó. Esse bicho aqui é um dinossauro que quase não é mais dinossauro. Esse bicho aqui é uma ave. Os dinossauros viraram aves. Você sabia que as aves têm muita coisa a ver com os dinossauros? Olha para o pé de uma ave, ele ainda é escamoso. Se você vier aqui na escola um dia e olhar para as nossas galinhas da Angola, você vai olhar no pescoço que tem escamas ainda. Então, se você olhar para os pássaros, você vê dinossauro, você vê resquícios de dinossauro neles. E esse é um pássaro primitivo. E ele tem muita coisa a ver com os dinossauros. Então, imagina, olha, eu tô vendo um dinossauro ali, ó, pequenininho, que voa. Os dinossauros podem ter evoluído para aves. Essa é a terceira hipótese. Provavelmente, as 3 coisas aconteceram. O surgimento dos mamíferos, a vinda do meteoro e a evolução dos dinossauros para aves. E aí, com os dinossauros fora de combate, chegou a vez dos grandes mamíferos. E os mamíferos
mamíferos de fato cresceram, ficaram enormes. Esses mamíferos enormes, eles eram chamados de megafauna. E a maior parte das pessoas chama eles assim, de megafauna. Por exemplo, o mamute fazia parte da megafauna. E esses mamíferos muito grandes, eles não duraram muito. Eles não duraram tanto tempo quanto os dinossauros duraram. Provavelmente porque eles tiveram que enfrentar desafios maiores e perigos maiores. Além de uma mudança climática que estava acontecendo, eles passaram a ter muita competição. Eu vou mostrar para vocês os mamíferos enormes aqui. Eles são representados por esse grande mamífero aqui, ó, no seu mural. Então a megafauna, ela dominou a Terra por algum tempo, mas ela passou a enfrentar um perigo muito grande que surgiu na África, que era um mamífero também não muito grande, provavelmente não muito atraente, que não tinha muitos pelos no corpo, era meio feinho talvez, mas esse mamífero, ele tinha uma qualidade chamada estratégia. Eles caçavam de um jeito e eles passaram a caçar essa megafauna. Talvez tenha sido isso que fez com que os grandes mamíferos desaparecessem da Terra. Essas criaturas que surgiram na África e de repente se espalharam para vários outros lugares, elas eram tagarelas, elas gostavam de tagarelar bastante umas com as outras, como os macacos fazem hoje. E só que elas passaram a não viver em árvores, elas viviam no chão. E elas eram excelentes caçadoras, mas elas também eram necrófagas, quer dizer, elas eram carniceiras, a gente diz. Elas também eram capazes de comer os restos que algum outro animal tivesse caçado. Então, bom, quem acha bastante o que comer, cresce rápido. E foi o que aconteceu com essas criaturas, elas passaram a estar em maior número no planeta. E eventualmente, elas viraram o que nós somos hoje. Como será que isso aconteceu? Então, agora, olha que surpreendente. A história da vida passa a ser uma história sobre nós, sobre os humanos. Como será que a gente chegou a ser o que a gente é hoje? Daquelas criaturas que surgiram lá na África muito tempo atrás. Como será que a gente se desenvolveu? Como será que a gente aprendeu tudo que a gente sabe hoje? Bom, mas essa é uma outra história. A gente não vai contar essa história aqui. A história da vida chegou no presente, então ela acabou. Por hora, você pode pensar sobre essa história, sobre onde você está nessa história, sobre onde essa história está em você.